Olá, eu sou Beto Chaves e o Papo Arretado de hoje vai contar a história de sucesso de uma empreendedora. Ela já teve loja de confecções, ela já foi morar na fazenda, passou 2 anos morando na fazenda, ela já teve construtora e ela trouxe um serviço inovador para João Pessoa que ela vai contar os mínimos detalhes para você. O Papo Arretado está começando agora. Estou aqui com Cristina Haim. Isso mesmo, Cristina? Isso. Nome chique, de super empreendedora, né? De onde vem esse sobrenome? Meu avô era da Áustria, minha avó da Alemanha, mas o Jaime é austríaco. E é uma família pequena que começou com o meu pai e os irmãos aqui, né? Chegou meus avós na época da guerra, que estão aqui, fez vida aqui no Brasil. Cristina Jaime. Haim. Eu, como bom empreendedor, só vou usar Cristina durante o programa, né? Cristina, bem-vindo ao Papo Arretado. Obrigada. O Papo Arretado a gente está sempre buscando histórias que tragam as pessoas que estão em casa para sonharem, acreditarem e aquilo que a gente vem conversando, ter atitude, porque ser empreendedor tem que ter atitude, É né? verdade. E você, Não é só querer, né? não só tem querer. que ter atitude. E você é uma super empreendedora, então eu queria que você contasse um pouco da sua história. Você estava me contando que desde cedo, de casa, sempre foi determinada, sempre ajudou, desde a adolescência. Fala aí um pouquinho de você. Isso. Eu acho que a história de empreendedora desde pirralha mesmo. 11 anos, eu sempre resolvi minhas coisas, sempre quem decidia o que fazer, de dança, de colégio, de tudo, eu já era dessa forma. E você é de uma família grande aqui? Não, a minha família, eu tenho mais 2 irmãs, né? Eu sou a mais velha das irmãs e sempre fui de tomar conta delas, então desde pequena eu tinha essa atitude. A gente foi morar no Rio, eu tinha 14 anos, minha mãe e minhas irmãs, e lá eu realmente tomava conta, assim, era quem tomava conta muitas vezes da casa. Minha mãe estava fazendo mestrado e eu que fazia feira, eu que arrumava as coisas, eu que levava para colégio. Então eu sempre tive esse lado de resolver, de partir para fazer, né? Aí terminei casando cedo, eu falo que assim, fui empreendedora cedo em relação à mãe. A década dos 20 eu fui mãe de 3 filhos, né? Eu tenho 3, tem Júnior, o mais velho, Vitor e Bruno. E você fala 3. Com orgulho dele, sempre eu falo com você. Eu sou mãe coruja mesmo, né? E então durante o tempo de mãe, dos 20 anos até os 30 e poucos, fui aquela mãe mesmo. E antes de você falar dessa parte de ser mãe, sua mãe foi estudar. Isso, foi fazer mestrado, ela era da universidade, na área de administração, e foi fazer mestrado no Rio. E aí eu e minhas irmãs, as 3, né, fomos pra lá pra estudar. E essa mudança de João Pessoa pro Rio? Foi assim muito bom, a gente sempre se adaptou muito bem, eu nunca tive problema em adaptação, já morei no Rio. Também depois, quando eu casei com 19 anos, morei dentro de uma fazenda no sertão da Paraíba. Mas você casou no Rio? Não, casei aqui. Voltou? Apesar do pai dos meus filhos, ele é do Rio de Janeiro, mas também o pai dele era paraibano. E ele já morava aqui em João Pessoa e a gente casou aqui em João Pessoa. Mas conheci aqui? Conheci aqui. E aí casei. Muito nova? Com 19. E fui morar, teve época que eu morava na fazenda, no interior da Paraíba. Mas mesmo na fazenda, eu sempre estava envolvida. Eu fazia queijo, eu cuidava dos animais, entendeu? Eu estava participando de uma fazenda. Inquieta, né? Sempre. E que é uma grande característica do empreendedor. Isso. E eu tinha uma inquietude muito grande em ter parado a universidade e não estar produzindo, porque eu tenho essa coisa que eu acho que é o que me move, é produzir, sabe? Estar realizando alguma coisa. Então eu estava sendo mãe, mas naquilo não era só aquilo que eu fazia, que eu queria fazer. Não, que eu acredito que a gente é mãe, mas a gente também é mulher e precisa ter o lado profissional. E nisso foi até eu estava com uns 34 anos mais ou menos, foi quando eu separei. Mas quando você tinha seus meninos pequenos, você me disse que também se aventurou montando uma empresa de confecção. Foi sim. Foi seu primeiro negócio? Porque eu tinha essa inquietude, né? E para sair para trabalhar fora era meio complicado. Então eu disse, o que é que eu vou fazer para trabalhar, mas trabalhar dentro de casa? E como eu gosto de saber para poder
fazer, eu fui fazer um curso de corte e costura e fui fazer curso de serigrafia para poder iniciar o trabalho da confecção infantil. Porque antigamente era bem mais difícil, né? É. Hoje já tem umas máquinas que... Mas tinha uma empresa mesmo. Eu não fazia serigrafia, eu terceirizava. Mas eu sabia todos os passos da serigrafia. Eu ia para dentro da serigrafia, porque quando eu criava uma estampa, eu sabia tudo o que aquela estampa, como é que ela ia ser feita, né? Então eu comecei a fazer roupas de criança e fiz de meninos e meninas, era também a faixa etária dos meus filhos. Como era o nome da... Era pequerrucho. E eu trabalhava com roupas de 1 ano a 14 anos, né? Então, e deu muito certo, assim, foi super bacana. Só que chegou uma fase, eu passei acho que uns 4 anos, e ela chegou num ponto que eu poderia ter crescido. Mas aí veio um momento onde eu terminei optando pelo sonho da família, que era, na época, meu ex-marido tinha feito um projeto e eu fui convidada pelo meu ex-sogro também para participar e gerenciar a empresa. E eu parei minha confecção, que eu não devia ter parado, e fui trabalhar com eles. E como o casamento depois, eu tinha mais ou menos 34, acabou o casamento, então eu me vi recomeçando. Mas hoje eu até olho assim, não sei nem como tudo aconteceu. E essa ida lá pra fazenda, será que também atrapalhou a convivência? Você parar um pouco do seu sonho? Também pode ter sido, né? Não sei, são tantas coisas, ainda foram 14 anos de convivência. Não, na fazenda, na fazenda, não. Você ficou quanto tempo lá? Na fazenda eu fiquei uns 2 anos assim, direto, né, vivendo. Interessante que eu morava no Rio de Janeiro, de repente eu fui morar numa fazenda em Emas, entre Patos e Piancó, entendeu? E era dentro da fazenda. Mas eu vivia ali dentro, eu vivia com os moradores, tinha um projeto grande também de carvão, que até hoje ele faz carvão vegetal, tinha muitos funcionários. E eu montei um barracão para vender, para o pessoal ter feira, porque como era longe de tudo, e eu tomava conta do barracão. Você então, sempre aproveitando a oportunidade. Sempre, eu sempre estava fazendo alguma coisa, eu nunca estava parada, eu nunca estava sem fazer, eu tinha que estar fazendo algo, eu nunca ficava parada, né? Essa é uma grande característica do empreendedor, estar sempre atento para aproveitar algo da sua realidade. A minha realidade era aquela, então dentro da minha realidade eu criava, eu fazia, eu produzia, né? Então foi quando eu separei, meus meninos já estavam, eu tinha o pequeno com 4, 5 anos, os outros já com 13, 10 anos, né? E eu fui partir para voltar para a faculdade. E teve uma época que eu também trabalhei com colônia de férias, que era com criança também, que era tudo dentro do universo dos filhos, né? Porque era um trabalho mais fechado dentro do meu espaço. E você podia estar junto dos seus filhos. Então eu trabalhei, foi um trabalho fantástico. Aonde era? Numa granja que eu tinha aqui na Chá de Cabedelo, que hoje é um condomínio. Eram 6 hectares de área toda de fruteira e eu trabalhava com... Teve época de eu receber o quê? 200 crianças nas férias, de 2 a 14 anos, né? E eu tenho saudade até hoje dessa época. Mas foi uma época. Aí você voltou a estudar. Aí voltei, fui para a UFPB, Relações Públicas, Comunicação, Relações Públicas. Por que escolheu esse curso? Assim, quando eu escolhi o curso, era um momento ímpar na minha vida. Eu estava mudando de uma situação de casamento e entrando numa outra realidade. E às vezes você acha que está velha para começar alguma coisa. E aí você vê que não, que toda idade é fantástica, que você só é ter a vontade. Então, quando eu disse, não, eu vou fazer comunicação porque é uma área mais abrangente, eu sempre gostei muito de arquitetura, mas digo, não dá mais para fazer arquitetura, né? E hoje eu vejo, com minha experiência, que foi bobagem, assim, que você nunca é tarde, né? E você não pensou fazer administração já que você tem esse espírito empreendedora? Não, porque na época também fui trabalhar no poder público, porque eu sabia que botar empresa você tem que se dedicar 100%. E como eu estava querendo voltar à faculdade, eu resolvi ir trabalhei na prefeitura com cerimonial, depois fui para o estado, já na Secretaria de Comunicação. E aí teve um período onde a minha prestação de serviço finalizou, que foi aí só uns 5 anos atrás. E qual era a opção na época de oportunidade de negócio? Eu fui apresentada por um amigo da família e sobre construção.
que a gente vai falar já no próximo bloco. Estamos conversando com Cristina. Sai daí não, fica ligado, voltamos logo logo.